Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, que livro importante foi lançado na última semana sobre a luta contra o tabagismo, hein? Olá! Nessa semana tivemos o lançamento de um livro bastante importante. Foi lançado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que se chama Tabagismo, Prevenção e Tratamento. É um livro que dá grande destaque à prevenção, que é um assunto preferido aqui do Dr. Bartô. Os seus autores organizadores foram Luiz Fernando, Alberto Araújo, Carlos Viegas, Maria Vera, todos batalhadores da luta antitabágica. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo que se chama Tabagismo, uma doença pediátrica. E ali eu falo um pouquinho sobre o aconselhamento breve, que vem a ser gastar alguns minutos falando com os jovens, falando algum assunto para prevenir a experimentação precoce e o uso de drogas. Doutor Lotufo, sobre o aconselhamento breve, que foi justamente a sua parte, como ele ocorre, hein? Aconselhamento breve é uma das boas maneiras da gente fazer a prevenção. Muitas vezes o resultado é superior a um grande discurso ou uma grande palestra. Em poucos minutos você consegue transmitir uma ideia antidrogas para os jovens e para as famílias, para os professores, para os médicos e os agentes de saúde. Ao mesmo tempo, o site do Dr. Bartô está lançando um programa de prevenção de drogas, um programa de aconselhamento breve via internet, via Instagram, via Facebook. E, na verdade, você pode assistir os vídeos ali no site www.drbartô, doutor abreviado, drbartô.com.br, e ali você tem já 3 vídeos colocados sobre aconselhamento breve, sobre álcool e outras drogas. Sempre depois do vídeo vem uma mensagem bastante interessante e são impactantes. Já passei isso para várias escolas, vários hospitais, vários serviços e houve aí uma aceitação muito boa. Um dos vídeos que me chamou a atenção, que ainda não está no site, é o vídeo do coral do Hospital AC Camargo, o coral dos pacientes traqueostomizados, todos por lesão de traqueia, de via aérea causada pelo tabaco, e eles cantam ali com uma voz metálica pela traqueostomia. Eles fizeram uma apresentação no hospital universitário e eu acoplo a esse vídeo um depoimento de uma paciente nossa que parou de fumar depois de assistir esse coral. Então ela disse o seguinte: depois de ouvir esse coral cantando com a voz metálica, eu resolvi parar de fumar porque eu adoro cantar, adoro a minha voz e o cigarro me faz mal, e parou de fumar naquele dia. Esse é o exemplo de um vídeo que está à disposição de vocês. No alto há um espaço para você colocar o logo da sua empresa, da sua escola, do seu hospital e replicar esse vídeo, porque quanto mais gente assistir, o aconselhamento breve terá um sucesso maior. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zates fala sobre a criação de um embrião híbrido, feito por cientistas chineses e americanos. Pesquisadores da China e do Instituto Salk, na Califórnia, acabam de publicar uma pesquisa na prestigiosa revista Cell, onde desenvolveram pela primeira vez embriões quiméricos entre humanos e macacos. Uma quimera é um organismo que contém células de 2 espécies diferentes, por exemplo, camundongo e rato. Nessa pesquisa, eles conseguiram inserir células humanas em embriões de macacos e que conseguiram sobreviver até 20 dias. E como foi feita a pesquisa?
É importante ressaltar que toda a pesquisa foi feita no laboratório e com aprovação dos comitês de ética. Então, essa pesquisa é coordenada pelo time do pesquisador Ipsisua Pelmonte e que envolve pesquisadores da China e do Salk Institute na Califórnia, é uma continuação de um trabalho que havia sido feito em 2017, onde eles haviam incorporado células humanas em embriões de suínos. Entretanto, naquela época, eles viram que a eficiência foi muito baixa e havia muito poucas células humanas nas quimeras. E os autores atribuem isso a uma distância evolucionária muito grande entre suínos e humanos, de cerca de 90 milhões de anos, ou, trocando em miúdos, uma diferença muito grande nos genomas de humanos e suínos. Na pesquisa de agora, os cientistas incorporaram células-tronco pluripotentes humanas em embriões de macacos da espécie Macaca fasciculares. E as células humanas sobreviveram, proliferaram e geraram várias linhagens celulares dentro dos embriões dos macacos. E para identificar as células humanas, elas foram marcadas com uma proteína fluorescente. As células humanas foram observadas em 132 embriões um dia após a fertilização, e depois de 10 dias, 103 desses embriões ainda estavam se desenvolvendo. Bom, a próxima pergunta era como é que se dá a comunicação entre as células humanas e dos macacos. E para isso, os pesquisadores usaram uma tecnologia chamada de single-cell RNA. Isto é, com essa tecnologia é possível estudar células únicas independentemente. E é fácil imaginar que quanto mais próxima uma espécie de outra, mais semelhante é a comunicação e sinalização entre elas. Por exemplo, nós sabemos que uma vez diferenciadas em tecidos, as células-tronco pluripotentes recebem uma sinalização para serem iguais às células-mãe. Células de fígado só vão gerar células de fígado, células de pulmão só vão gerar células de pulmão e assim por diante. Ou seja, as células se comunicam entre elas. E quais são as aplicações potenciais dessa pesquisa nova? Em primeiro lugar, ela vai permitir estudar o desenvolvimento de embriões no laboratório por muito mais tempo, o que não seria eticamente permitido com embriões humanos. Isso permitirá o estudo de muitas doenças. Por exemplo, seria possível gerar células-tronco pluripotentes de pessoas com diferentes doenças genéticas, gerar embriões quiméricos e investigar melhor o efeito de diferentes mutações nos embriões. Além disso, seria possível testar o efeito de diferentes drogas nesses embriões. Outra potencial aplicação seria a geração de órgãos para transplante. Nosso grupo hoje já conseguiu formar um mini fígado humano a partir de um arcabouço de um fígado de rato, onde foram retiradas todas as células. Talvez essa tecnologia de quimera permita no futuro reconstruir órgãos com muito maior rapidez. E as implicações éticas? Bom, sempre que há novidades como estas, existem aqueles que são contra. Vão criar híbridos de macacos com seres humanos. Lembro-me que quando foi clonada a ovelha Dolly, diziam que iam clonar seres humanos e que os cientistas estavam brincando de Deus. Nada disso aconteceu. A clonagem da ovelha Dolly mostrou pela primeira vez que a partir de uma célula diferenciada seria possível formar qualquer tecido no laboratório. Em seguida surgiram as células iPS, células-tronco reprogramadas que deram o prêmio Nobel a Yamanaka e que estão permitindo progressos gigantescos no estudo de doenças genéticas e na medicina regenerativa. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Cientistas mulheres se organizaram pelo mundo e lançaram uma carta em apoio às mulheres, com foco no Brasil. O que representa esse apoio? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Em meio a essa tragédia gigantesca que sacode o mundo e o nosso país em particular, os exemplos de solidariedade são marcantes, são tocantes, né? As mulheres cientistas agora se organizam. Elas sempre tiveram uma presença muito ativa, mas dessa vez
elas montaram e articularam uma rede de mulheres cientistas que pegam centenas e centenas de pesquisadoras brasileiras de todas as áreas, exatamente porque elas são preocupadas com a vida de todos, homens, mulheres, crianças, idosos, de todas as faixas, de todos os salários. Elas colocam, evidentemente, na sua carta de lançamento, um foco muito especial para a situação das mulheres no Brasil, que torna o nosso drama ainda mais grave. Em especial, a situação das mulheres que vivem em condições de vulnerabilidade, em comunidades muito mais carentes, sem infraestrutura, sem toda a parte de saneamento, tendo que trabalhar, ao mesmo tempo cuidar das suas famílias, né? Veja, a grande homenagem que as nossas cientistas prestam com essa carta e com esse movimento, exatamente às mulheres pobres, negras, moradoras da periferia, que vivem uma situação econômica lamentável, né? Ainda mais com a suspensão de aulas, vivem a violência doméstica que se agravou durante a pandemia. Professor, quais os dados referentes a essa vulnerabilidade? Só para a gente ter uma ideia, na própria carta há um registro que de cada 10 grávidas ou mulheres que recentemente tiveram seus bebês, elas morrem, de cada 10 que morrem em virtude da Covid no mundo, 8 são do Brasil. Tente imaginar isso, em que posição no ranking de tristeza o Brasil pode estar colocado. É uma situação, se a gente olhar para o desemprego, a taxa de desemprego está algo em torno de 15%, mais de 15 milhões de brasileiros desempregados, mas entre as mulheres é 17%. Se a gente somar o conjunto exatamente da renda, a participação na renda total do país, se somar o conjunto das mulheres, dá cerca de 46%. É a menor participação na renda nacional que as mulheres têm em 30 anos. É como se a gente pudesse dizer, a vulnerabilidade, é verdade, pega muita gente, mas ela tem uma face feminina. Essa é a vulnerabilidade que chama a nossa atenção. Parabéns às mulheres cientistas que dão esse exemplo. Há quase 2.000 mulheres e a lista cresce que assinam o manifesto, mas dentre elas a gente vai ter a cientista aqui da USP, a Esther Sabino, a Márcia Castro, de Harvard, a Margarete Dalcomo, a Lilian Schwartz, aqui da Ciência Política, da USP, a Maria Emília Tavares, também na Ciência Política, a Mônica de Bolle. Então são mulheres muito atuantes que têm um peso grande para pressionar e para empurrar as nossas autoridades a olharem com muita atenção, com muito carinho para as mulheres. Gestores públicos, membros do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, não deixem as nossas mulheres morrerem. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, dá para fazer um paralelo entre o governo de Jair Bolsonaro com o governo de Joe Biden? Bolsonaro, Biden, 2 presidentes e muitos contrastes. A reunião do clima reuniu cerca de 40 países em Washington e foi o grande evento da última semana. Afora as diferenças entre países como o Brasil e os Estados Unidos, que são muito claras e evidentes, há também diferenças nítidas entre os 2 presidentes. Bolsonaro foi um parlamentar durante 28 anos e teve uma atuação insignificante. Biden, por sua vez, foi um parlamentar durante toda a sua vida. Foi um senador brilhante, teve uma grande atuação na área das relações exteriores
e chegou à vice-presidência dos Estados Unidos, tendo uma atuação também na área executiva. Há também grandes diferenças entre os dois líderes, se nós considerarmos os campos da política, os campos da pandemia e da mudança climática. No campo da política, Biden, durante a campanha eleitoral norte-americana, ao contrário de Trump, fez um grande esforço para unir a sociedade americana. Ele sempre foi contrário à ideia de polarização. Bolsonaro, por sua vez, agiu de modo radicalmente diferente. Baseou a sua campanha eleitoral em 2018 na polarização e, depois de eleito, organiza o seu governo a partir da ideia de polarização e das críticas sistemáticas aos seus inimigos. Ele não considera os opositores como tais, como sendo legítimos, mas como inimigos. No campo da economia, o Biden estabeleceu um programa de 2 trilhões de dólares, cerca do PIB brasileiro, para reativar a economia norte-americana, para combater a mudança climática e para possibilitar uma liderança tecnológica dos Estados Unidos no mundo. No campo da economia, a atuação do governo Bolsonaro tem sido medíocre até agora. As suas metas de governo não foram cumpridas. No campo da pandemia, Biden tomou providências severas para eliminar os efeitos nocivos da pandemia nos Estados Unidos. Desde a sua posse no dia 20 de janeiro, ele já vacinou mais de 120 milhões de norte-americanos e tomou todas as medidas possíveis para que a vacinação se ampliasse. Bolsonaro, ao contrário, foi sempre um negacionista e deixou de comprar as vacinas que o Brasil necessitava. Dr. Alberto do Amaral, e sobre o discurso de Bolsonaro na reunião do clima, hein? Bolsonaro fez um discurso durante a reunião sobre a mudança do clima como o 17º chefe de Estado depois da Argentina, apesar do Brasil ser uma potência climática. Mas, apesar disso, no dia seguinte, Bolsonaro cortou verbas dedicadas aos ministérios da Saúde, da Ciência e da Tecnologia e da Educação. Biden, ao contrário, procurou retomar a liderança norte-americana no campo da mudança climática e adotou medidas extremamente ousadas para atingir objetivos jamais pensados no curto prazo pelos líderes americanos. Assim, um comprometimento de Biden com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com o crescimento econômico, com a inclusão social e com a sustentabilidade ambiental. Um bom governo, ao contrário do que Bolsonaro está fazendo, é aquele comprometido com a transparência, com a responsabilidade, com a participação e com a existência de compromissos sérios com o desenvolvimento sustentável. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.